Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma oficina de matemática, segunda série do ensino médio. E hoje nós vamos aprender um processo novo para o cálculo daquele determinante. Você estava presente na nossa última aula? Apresentei o primeiro processo mais conhecido, mais usual, para calcularmos o determinante de uma matriz. Hoje, se o tempo permitir, a gente vai apresentar o segundo processo. Professor, são quantos processos? Aí depende do formato da matriz. Por quê? Porque quem vai escolher o processo sempre vai ser você. O processo tradicional, que é aquele que nós utilizamos para uma matriz de ordem 3, o mais utilizado é o processo de Sarros, que eu vou estar recordando com vocês, óbvio, aqui, para depois estar apresentando o teorema de Laplace. Como é que funciona, professor? Eu tenho que apresentar uma relaçãozinha antes, que é chamado de cofator, e a partir desse cofator, a gente vai estar utilizando esse teorema de Laplace. Dentre todos os processos resolutivos, você vai estar visualizando o tipo da matriz. Como assim, professor? Se nós tivermos uma matriz de ordem 4, por exemplo, ou seja, que eu tenha mais de 3 linhas, mais de 3 colunas, dá para fazer pelos Sarros? Cara, tipo assim, dá, mas pense numa conta que vai ficar grande. Então é interessante, sempre que possível, nós buscarmos verificar quais os processos resolutivos que nós temos para o cálculo desse determinante. Já está lá, regra de Chió. Tá curioso para saber a de Chió? E, Gabriel, a de Chió ela dá um certo trabalho, porque a gente tem que procurar algumas especificidades da matriz. Então, como a gente vai escolher, eu vou pontuar todas as principais. Vamos ver se vai dar tempo da gente chegar lá na Chió também. Meu bom dia, grande Gabriel. Meu bom dia a todos que já se encontram conectados pelo YouTube. Meu bom dia para você que está na escola. Estou acompanhando vocês pelos dois chats, tá bom? Fiquem à vontade para participar. Vamos iniciar? Vem cá. Tá aí na telinha, conteúdo, álgebra e funções. Hoje a gente vai estar dando continuidade ao estudo do determinante de uma matriz. Na aula passada, quem estava presente na aula passada, vimos que nós aprendemos a calcular o determinante de uma matriz de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3. E quando chegamos na matriz de ordem 3, nós apresentamos o primeiro processo para o cálculo do determinante, que foi, professor, o cálculo do determinante pelo processo de Sarros. Tá, professor, como é que a gente vai fazer para achar o resultado desse determinante? Primeiro, só recordando aqui a simbologia que nós utilizamos para representar o determinante de uma matriz, qualquer que seja ela. Se eu tenho uma matriz A, eu represento como o determinante de uma matriz por esse det de A. Bem tranquilo. Onde, professor? Se eu tenho uma matriz de ordem 1, vamos ver se você lembra, professor. Como é que eu represento simbolicamente a matriz? Eu escrevo det da matriz A. Mas esse det, ele vai substituir o parêntese, professor, por duas barrinhas, professor. Por duas barrinhas, como se fosse o módulo, professor, aqui, ó. Quando você for calcular, porque a sua matriz ela pode vir representada por um colchete, a sua matriz ela pode vir representada por parênteses, professor. Então, quando ela vier representada por colchetes ou por parênteses, lá, professor, o senhor vai representar o det por duas barrazinhas simples. Então, tenho ali uma matriz A, professor. Quando eu for calcular o det, eu escrevo ela com essas duas barrinhas aqui. E aí, tá tranquilo, teacher. Aula passada, nós dissemos para você que uma matriz de ordem 1 não precisa fazer conta. Como assim? Se eu só tenho um elemento dentro da minha matriz, professor, o determinante dela é o próprio elemento desta matriz, é a própria entrada. Lembrando que se você estiver lendo na internet a nomenclaturazinha entrada são cada um dos elementos da minha matriz. Então, determinante de uma matriz A, que eu tenho um elemento de ordem 1, é o próprio elemento. Professor, determinante de uma matriz de ordem 2, professor, que é aquela que tem duas linhas
e 2 colunas. Como foi que a gente fez uma associação para memorizar o cálculo desse determinante com vocês? O cruz credo, não foi não, professor? Lembrou? Cara, é só você multiplicar a diagonal principal e subtrair do produto dos elementos da diagonal secundária. Você vai fazer a diagonal principal, tá aqui, professor, ó, 2 vezes 4, e subtrair do produto dos elementos da diagonal secundária. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter sempre? Qual que é o cuidado? Gente, jogo de sinal. Ali eu fiz diagonal principal, 2 vezes 4, eu coloco um menos, abro logo de imediato um parêntese, professor. Para quê? Para que a gente realize corretamente, tá bom, os jogos de sinais. Então, o determinante desta matriz de ordem 2 é multiplicar a diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Aí, na aula passada, professor, nós chegamos também numa matriz de ordem 3. Nessa daqui, nós temos um processo resolutivo, foi o primeiro processo apresentado para vocês para o cálculo do determinante, professor, que foi a regra de Sarros, professor. Como é que funciona mesmo essa regrinha de Sarros, professor? O Sarros diz para mim que se eu tenho uma matriz, a gente parou nessa bem aí, ó. Ficou faltando, era a letra C, lá da atividade que nós colocamos para treinar com vocês. O Sarros diz que você deve repetir as 2 primeiras colunas. Você deve repetir as 2 primeiras colunas. Então, a gente tem aqui uma matriz de ordem 3. O processo do Sarros é o ideal para esse tipo de matriz, onde você vai repetir as 2 primeiras colunas. Ou seja, você vai colocar aqui o 3, o 2, repetir a primeira coluna. Repetir na segunda coluna, menos 4, menos 8, menos 5. E agora, professor? Para a gente calcular o determinante dessa matriz, a gente vai começar calculando o produto dos elementos da diagonal principal, professor. Está aqui, ó. Diagonal principal, professor. Ó, os elementos, está aqui, da minha diagonal principal. Então, vamos calcular aqui, professor. O determinante dessa matriz vai ser 3 vezes menos 8 vezes 1. Você já pode fazer de cabeça. 3 vezes menos 8, lembra do jogo de sinal. 3 vezes menos 8 dá menos 24. Menos 24 vezes 1 vai dar menos 24. Já fez aí, Gabriel? Galera que está conectada pode ir fazendo também e fazendo a postagem nos chats, tanto do YouTube quanto do IPTV. Professor, aquele 24 é aquela multiplicaçãozinha da diagonal principal. Isso. Agora nós vamos multiplicar, professor, as diagonais paralelas a essa diagonal principal. Ou seja, eu vou multiplicar agora o 4 com o 6 com 1, professor. Vou multiplicar aqui o 4 com 6 com 1. Dá quanto, professor? 4. Lembra do jogo de sinal. Menos 4 vezes 6 dá menos 24. Menos 24 vezes 1 deu novamente menos 24. Ainda tem mais uma paralela. Tem aqui, professor, agora para multiplicar, ó. Conseguiu acompanhar? Professor, agora o senhor vai multiplicar 3 vezes 2 vezes menos 5. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes menos 5, menos 30. Perfeito, professor. Multipliquei a diagonal principal, multipliquei todas as diagonais paralelas à principal. Tá fazendo aí, né, Gabriel? Vamos lá. E agora, professor, quando você tiver multiplicado todas ali as paralelas da principal, você vai fazer isso aqui, ó. Menos, vai abrir um parêntese. Agora eu vou para a diagonal secundária, professor. Vou multiplicar essa diagonal aqui agora, ó. Tá aqui, professor. Vou multiplicar aqui, ó. Olha quem que a gente vai multiplicar aqui. O 3 vezes o menos 8 vezes o 1. 3 vezes o menos 8 vai dar exatamente
menos 24. Menos 24 vezes o 1 vai dar menos 24. Professor, sempre coincide dar os mesmos resultados? Não, gente, aqui no caso, nessa matriz em especial é que está aparecendo sempre o mesmo resultado. Professor, multiplica agora a paralela da principal aqui, ó, da secundária, perdão. Todas as paralelas da secundária. Vou multiplicar agora o 3 vezes o 6 vezes o menos 5. Faz devagarzinho para não errar o jogo de sinal. 3 vezes 6 dá 18. 18 vezes menos 5 dá menos 90. Bota lá menos 90. Tá faltando uma última multiplicação, professor. Ó, a última paralela aqui, que vai ser menos 4 vezes 2 vezes 1, que vai dar menos 8. Certinho, Gabriel. Até agora tudo bacana. Prof, agora somente operacionalizar. O determinante dessa matriz, professor, vai ser menos 24, menos 24 dá menos 48, menos 48 menos 30, professor, vai dar menos 78. Professor, aí vai ficar menos, abre parêntese primeiro, para a gente fazer o jogo de sinal lá, menos 24 menos 90, professor, já vai dar para quanto, professor? Menos 24 menos 90 já vai dar menos 114. Menos 114 menos 8, professor, 114, 6 vai dar menos 122. Tem que eliminar o parêntese. O determinante vai ser menos 78 mais 122. O determinante dessa matriz, professor, é isso mesmo, Gabriel. Vai dar exatamente 44. Deu certo? Certinho, vocês entenderam? Aqui era só para nós recordarmos o determinante de uma matriz de ordem 3 pelo processo do Sarrus, ou Sarri, porque o cara é francês, é Sarri, a pronúncia do cara aí, ó. Você entendeu aí? Tudo isso foi treinado na nossa última oficina. Então, se você não estava presente, dá uma espiada lá na plataforma do Canal Educação. A gente apresentou desde a definição aos cálculos da matriz de ordem 1, ordem 2 e ordem 3 pelo processo do Sarrus, que é o que vocês estão visualizando agora. Professor, tem que treinar, professor. Só aprende treinando. Você acha que você já consegue fazer aí? E, professor, eu tenho que aprender bem os Sarrus? Tem, gente, porque esse processo, ele deriva, professor, outras questões, inclusive eu preciso dele dentro de outros conteúdos. É o Sarri. Não, mas escreve Sarrus. Escreve Sarrus mesmo, mas parece que a pronúncia é Sarris. Sarris. Eu acho que é assim que pronuncia, Gabriel. Professor, então vamos lá, ver se eu entendi. O senhor repete as duas primeiras colunas. Essa aqui é a mesma matriz. Deixa eu ver aqui, achei parecida. Menos 4, menos 3, 6, 1. 3. Ah, não, é a mesma matriz. Repeti. Por quê? Não sei. Deu certo? Vamos para o exercício agora. Olha só. Eu tenho ali 3 matrizes, gente. Tenho 3 matrizes. Tenho uma matriz A de ordem 1. Tenho uma matriz B de ordem 2. E tenho uma matriz C de ordem 3. Ele quer que você faça aí, professor, o cálculo do determinante da matriz A, do determinante da matriz B, do determinante da matriz C. E logo em seguida, ele quer que você calcule o determinante das matrizes transpostas. A letra A, professor, está super fácil. Quando ele pede para mim calcular o determinante da matriz A. Cara, a tua matriz A, ela é formada por um único elemento. Ela é uma matriz de ordem 1, porque ela só tem uma linha e uma coluna. Ou seja, o determinante dessa matriz A é o próprio elemento dela, é a própria entrada. Não tem mistério. Fechou? Se só tiver um elemento, o determinante é aquele próprio elemento. Professor, da letra B, olha só, ele quer, tá aqui a letra A já foi, professor. Letra B, o determinante da matriz B, que é uma matriz de ordem 2. 1, 2 menos 1, 3, professor. 1, 2,
menos 1 e 3. Eu já vou até colocar as barrinhas logo para a gente fazer o cálculo desse determinante. Professor, então o que ele quer aqui para a gente é o determinante da matriz B. Como é que a gente vai fazer para achar o determinante da matriz B? Cara, olha só. Para nossa situação, já está aqui. Você escreve a matriz com as barrinhas 1, 2, menos 1, 3. De ordem 2, professor, multiplica a diagonal principal. Deixa eu só trocar a cor desse marca-texto. Multiplica a diagonal principal. Vai ficar o quê, professor? O determinante dessa matriz B vai ser, se eu multiplicar 1 vezes 3, dá 3. Aí você coloca menos, abre o parêntese, toda vez. Só que aí, só lembrar que é aquela multiplicação cruzada, né, Gabriel? Mas lembrar que eu vou ter que multiplicar primeiro a diagonal principal, não pode ser o contrário não, tá bom? Primeiro esse aí, o 1 com 3, que eu dei o destaque de amarelo. Agora é que eu vou multiplicar, professor, a diagonal secundária. 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. O determinante dessa matriz B vai ser 3 mais 2. Professor, o determinante da matriz B vai ser exatamente 5. Vocês entenderam? Sempre, professor, uma de ordem 2 é só para lembrar, para facilitar, lógico, não é? Faz como se fosse o cruz credo ali, ó. Multiplica a diagonal principal, deu 3, aí bota menos, abre parênteses. Você lembra sempre dessa história, menos, abre o parênteses. Por quê? Para me ter o cuidado de realizar o jogo de sinal. Professor, agora aqui, ele quer que o senhor calcule, já foi a letra B, ele quer que o senhor calcule o determinante da matriz C, professor, que é uma matriz de ordem 3. Deixa eu anotar ela aqui, vai ser 1, 0, 3. A matriz C, professor, é 1, deixa eu ver se é 1, 0, 3, essa é a coluna que eu botei, é 1, 0, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 4, menos 1, menos 2, 0. Menos 1, menos 2, 0. Já vou colocar até dentro da barrinha logo, para a gente estar fazendo o cálculo, professor. Vamos lá. Está aqui, professor. Como é que eu vou fazer para achar o determinante de uma matriz de ordem 3? Isso, Gabriel. Nós vamos usar os sarros, professor. Sarros, né? Tu botou sarros. Ficou diferente. Sarros, professor. Como é que funciona os sarros? Você repete as duas primeiras colunas do ladinho lá, professor. Primeira coluna é 1, 0, 3. Segunda coluna, 2, 1, 4. Professor, o método de sarros sempre é repetir as duas primeiras colunas, sempre, gente. É sempre repetir as duas primeiras colunas. E o processo inicial se dá quando nós multiplicamos a diagonal principal, que é essa aqui, ó. O professor está aqui, o senhor vai multiplicar o 1 com o 0, desculpa, 1 com 1 com 0. Então, nós vamos ter que o determinante dessa matriz C vai ser 1 vezes 1 vezes 0. Dá quanto? 0. Pega a paralela da principal, professor. Vou multiplicar quem agora? O senhor vai multiplicar 2 vezes menos 2 vezes 3. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 vezes 3 vai dar menos 12. Está faltando só uma diagonal agora, ó. Essa aqui, ó. Vou multiplicar agora o menos 1 com o 0 com o 4. Professor, menos 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes 4 continua dando 0. Pronto. Primeira etapa já foi feita. 1 vezes 1 vezes 0, deu 0. 2 vezes menos 2 vezes 3, deu 12.
Negativo, 1 vezes 0 vezes 4 deu 0. Agora você vai partir para a multiplicação da diagonal secundária, professor. Aí você tem que fazer menos, abrir o parênteses. Toda vez, professor? Toda vez. Menos abre parênteses, que esse menos vai fazer jogo de sinal com os produtos que nós iremos realizar agora. Eu vou multiplicar agora os elementos da diagonal secundária. Eu vou multiplicar o menos 1 com 3. Professor, vai dar menos 3. De boa pergunta. Estou vendo mais gente chegando, tá bom? Se essa for a primeira oficina sua, se você tiver perdido as aulas anteriores de matrizes, te aconselho a depois dar uma espiada lá, que muito do que está sendo falado vai passar a fazer sentido. Mas eu acho que dá para vocês acompanharem, para vocês aprenderem a fazer o cálculo do determinante. Basta que vocês que estão conectados, à medida que não entenderem qualquer detalhe, vocês vão lá e perguntam. Professor, diagonal secundária, professor, é essa que eu estou riscando com a canetinha verde aí. A principal é aquela de amarelo. Então, fiz a multiplicação da secundária agora. Menos 1 vezes 1 vezes 3 deu menos 3. Vamos pegar aqui as paralelas. Vou multiplicar agora, ó. A paralela da secundária vai ser 1 vezes menos 2 vezes 4. Vai dar menos 8. Professor, está faltando só uma diagonal aqui paralela, ó. 2 vezes 0, que vai dar 0. Só resolver, gente. O determinante da matriz C vai ser menos 12, menos, abre parêntese. Quanto é que vai dar o resultado lá de dentro do parêntese? Menos 3 menos 8 dá exatamente menos 11. Não é isso? Dá menos 11, professor, dentro do parêntese. Resolvendo a conta, nós temos que o determinante desta matriz C vai ser menos 12 mais 11, porque elimina o parêntese. O determinante da matriz C vai ser exatamente menos 1. Menos 1. Só o menos, Gabriel. Você esqueceu lá, por causa do jogo de sinal. Subtrai, já sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do maior. Tudo bem? Deu certinho? Vamos lá, perguntem quem tiver conectado, se não tiver entendido. Prof, o que ele queria? O que ele queria, professor? Na letra D, professor, deixa eu voltar lá. Na letra D já foi a A, já foi a B, já foi a C. Cara, ele quer o determinante da transposta. Tá vendo que tem um Tzinho em cima? Vocês ainda recordam como é que nós fazemos para obter a transposta de uma matriz? Cara, uma matriz transposta, linha vira coluna. Ou seja, no caso da matriz A, professor, só tem um elemento. Então, a matriz transposta de A era igual à própria matriz A. Ou seja, a matriz transposta de A continua sendo o 2. A matriz transposta de B, professor, o que é linha, ó, o que é linha vai virar coluna. Você tem 1 e 2 na horizontal, vai ficar 1 e 2 na vertical. A linha se torna coluna. A linha se torna coluna. Menos 1 e 3 na horizontal vai se tornar a segunda linha, vai se tornar a segunda coluna. Então, o que a gente vai calcular o determinante é dessa nova matriz, que é a transposta que eu acabei de localizar. E tem a matriz C também, professor. A matriz C, do mesmo jeito. A linha é 1, 2, menos 1. Ela vai virar a coluna. 1, 2, menos 1. A segunda linha vai se transformar em segunda coluna. 0, 1, menos 2. Veja que você não muda sinal para achar transposta. A única coisa que você faz é o que é linha em uma se transforma em coluna na outra. Tem aqui a terceira linha. 3, 4, 0 está na horizontal. 3, 4, 0 vai para a vertical. Então, aqui é a nossa matriz transposta de C. Eu coloco o C com aquele Tzinho em cima. Agora que eu sei quais são as minhas matrizes transpostas, professor, eu já tenho como calcular aqui, professor, o determinante da transposta de A. A matriz transposta de A continua sendo o 2, professor. A matriz transposta de B
Está aqui a matriz transposta de B, professor. Ó, a linha virou coluna. O B era 1, 2, ficou 1, 2, menos 1, 3. Deixa eu ver se eu anotei certo. 1, 2, menos 1, 3. E tem lá, professor, a matriz transposta do C, professor. Matriz transposta do C vai ser, deixa eu voltar lá. Professor, vai ficar 1, 2, menos 1. 1, 2, menos 1. Estou escrevendo a transposta. Vai ficar 0, 1, menos 2. 0, 1, menos 2. E 3, 4, 0. 3, 4, 0. Tá aqui, professor. Acabei de reescrever a transposta. Já fez, Gabriel? A da primeira lá, nem precisa a gente fazer conta, professor. Sabe por quê? Tá aqui. Matriz transposta. Professor, aqui ela é de ordem 1. O determinante da matriz transposta de A continua sendo o 2, sem problema algum. Quando eu vou para a matriz de ordem 2 aqui, professor, o processo resolutivo não muda. Diagonal principal, o determinante da matriz transposta de B, 1 vezes 3 dá 3, menos abre parêntese. Multiplica agora a diagonal secundária. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Professor, o determinante da matriz transposta deu 3 mais 2. O determinante da matriz transposta de B deu 5. Professor, está dando o mesmo resultado. Não está dando o mesmo resultado? Você percebeu, Gabriel, que deu o mesmo resultado? A matriz transposta, o determinante de uma matriz transposta de ordem 1 e de ordem 3 deu o mesmo resultado. De ordem 1 e de ordem 2. Será que a de ordem 3 também vai dar o mesmo resultado? Vamos fazer aqui, professor. Só que aqui, como ela é de ordem 3, professor, a gente tem que usar o processo dos sarros, professor. A gente vai ter que repetir, professor, as duas primeiras colunas, que é 1, 2, menos 1, 0, 1, menos 2. Como é que vai funcionar? Diagonal principal. Aqui é a diagonal principal. O determinante da matriz transposta de C vai ser 1 vezes 1 vezes 0, dá 0. Paralela. 0 vezes 4 vezes menos 1. Dá 0 de novo, professor. 3 vezes 2 vezes menos 2. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes menos 2 vai dar menos 24. Diagonal principal e paralelas foi. Diagonal principal e paralelas foi. Professor, então vai ficar menos, abre o parêntese. Eu estou fazendo, mas só para demonstrar para vocês que caso ele me pedisse o determinante de uma matriz transposta e eu já conhecesse o determinante da sua matriz original, era só para te dizer que era o mesmo resultado. Não haveria a necessidade de você fazer conta. Vou fazer aqui a diagonal secundária agora, professor. Três vezes 1 vezes menos 1. Professor, vai dar menos 3. A paralela dela. 1 vezes 4 vezes menos 2 dá menos 8. E a última. 0 vezes 2 vezes 0, que vai dar 0. O determinante da transposta da matriz C vai ser menos 24, menos abre parêntese,
menos 3, menos 8, 12. Deixa eu ver, fiz trocado? Deixa eu ver aqui, peraí, Gabriel. 12, 12, 12. 0, 0, 12. Deixa eu ver o último lá. Deixa eu ver, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Desculpa, Gabriel, tá certo. Obrigado pela atenção. É isso mesmo. Por que que eu botei 24? Sei lá, cara. Aqui é menos 12, ó. Que é o último lá de amarelinho. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2, 12. É isso mesmo. Obrigado, Gabriel. Obrigado aí, ó. Cara, sei lá. Não sei. Porque dobrei 2 vezes. É o dobro do dobro. Fazendo a conta, tá vendo como tem que ter atenção? Quem percebeu foi nosso colega Gabriel. Um detalhe de nada. O processo sempre, diagonal principal, suas paralelas, menos abre parênteses, diagonal secundária e suas paralelas. Professor, menos 3 menos 8 vai dar exatamente menos 11. Você vai só eliminar aqui o parêntese. Você vai ter que o determinante da sua matriz transposta vai ser menos 12 mais 11. O determinante da matriz transposta de C, cara, deu o mesmo resultado. O que que a gente já pode fazer? O que que a gente já pode concluir? Como nós já havíamos encontrado o determinante da matriz A, nós já havíamos encontrado o determinante da matriz B e o determinante da matriz C, não se fazia necessário que nós realizássemos o cálculo para o determinante das suas respectivas transpostas. Por quê? O determinante de uma matriz, ela é sempre igual ao determinante da sua transposta, ok? Sim, é uma das propriedades que a gente vai apresentando para vocês. Só que, às vezes, a gente acaba esquecendo dessa propriedade. Se esquecer, faria a conta. Entendeu? Mas a gente já deixa claro para vocês. É uma das propriedades que no decorrer das aulas a gente vai apresentar algumas para vocês, que vocês vão olhar a propriedade e vão dizer, olha, não vai nem precisar eu fazer a conta, por quê? Isso obrigatoriamente é igual a isso, que é a primeira propriedade que a gente está apresentando para vocês aí. O determinante de uma matriz é sempre igual ao determinante da sua matriz transposta. Deixa anotado aí. Então, eu acabei de fazer 3 cálculos com vocês. Teria-se a necessidade desses 3 cálculos? Não, professor. Não teria. Por quê? Porque eu já aprendi que o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Vamos aprender outra forma de calcular o determinante? Sarros, eu acho que vocês já sabem. Treinei agora há pouco com vocês. Treinamos na aula passada, onde a gente iniciou o processo dos sarros, e agora eu vou explicar para como é que vocês fazem para calcular o determinante pelo teorema de Laplace. Só que para mim saber calcular o determinante pelo teorema de Laplace, eu primeiro tenho que entender o que é um cofator. Então deixa eu te apresentar o que é um cofator primeiro. Prof, seja uma matriz A quadrada de ordem maior ou igual a 2, ou seja, de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4, 5, 6 e aí vai. Chama-se cofator de um elemento. Cada elemento tem o seu cofator. Cada elemento pode ser calculado um cofator, tá bom? Chama-se um cofator de um elemento A e J de uma matriz A, o número real Azão, maiúsculo, e J, menos 1, A e J igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante desse I e desse J, em que D e J é o determinante obtido da matriz A, eliminando-se a linha e a coluna que contém o elemento. Professor, eu não entendi. Dá para traduzir agora? Se ele dissesse para você que você tem uma matriz, vou criar aqui um exemplozinho para você entender. Eu tenho uma matriz, professor. Oxe, caneta. 2, 3, 5, 4. Tá. Tem uma matriz aqui, professor. Eu peço que você calcule o cofator. Escolha um elemento. Escolha um elemento para vocês entenderem. Vocês escolhem um elemento aí. Cada elemento tem um cofator. Cada elemento tem um cofator. Professor, vou fazer o cofator desse elemento aqui. Pode ser, aliás, desse aqui não. Vou fazer do... Senão vai ficar... Minha gente do céu, que era a borracha.
Consegui. Vou fazer desse aqui, ó. Tudo bem? Do 5? Vou fazer do 5. Gabriel pediu do 5. É bom é que vocês escolham. Pronto. Que elemento? Que elemento é esse aqui, professor? Esse elemento aqui, professor, ele é o nosso elemento A, que está na primeira linha e na segunda coluna. Ele é o meu elemento A12. Esse 5 é o meu elemento A12. Eu vou calcular o cofator desse elemento. Como é que funciona o cofator desse elemento? Olha, ele diz para mim que o cofator de um dado elemento, ou seja, eu vou calcular o cofator do elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. Veja que eu já mudei até a letrinha. Lá, o elemento ele é representado pelo Azinho minúsculo. O elemento ele é representado pelo Azinho minúsculo, onde o I representa a linha e o J representa a coluna. Pronto, professor. Ele disse que é menos 1, isso aqui é como se fosse uma fórmula, elevado ao I mais J aqui, ó, professor. O IJ, no caso, o 1 e o 2, vai ser 1 mais 2. Professor, de onde foi que veio essa soma aí, professor? Daqui, ó. Aqui não é 1 e 2? Você vai somar 1 mais 2 vezes o determinante da matriz, que não pega os elementos da primeira linha e da segunda coluna. Você não tem aqui primeira linha e segunda coluna? Então, eu vou pegar uma matriz, presta atenção. Eu vou pegar uma matriz aqui, professor, que não entra a primeira linha, ou seja, se você tirar a primeira linha e tirar a segunda coluna, sobra só o quê? Sobra uma matriz de ordem 1, ou seja, só com 3 dentro. Se você eliminar a primeira linha e a segunda coluna, sobra só o 3. Só o 3. Então, a minha conta vai ser o cofator do 5, Gabriel, vai ser menos 1 elevado a 3 vezes o determinante dessa matriz aqui, professor, que é uma matriz de ordem 1, que vai ser o próprio 3. Menos 1 elevado a 3 é menos 1 vezes 3, que vai dar menos 3. O que é esse menos 3 que eu acabei de encontrar com vocês? Esse menos 3 é o cofator daquele elemento 5. Esse menos 3 é o cofator daquele elemento 5. Agora, tipo assim, é interessante calcular o cofator em uma matriz de 3, de grau 3, de grau 4, aí vai. Se você entender o cofator, eu vou usar esses cofatores, Gabriel, eu vou usar esses cofatores para estar usando o teorema de Laplace. Então, deixa eu pegar alguns exemplos um pouquinho maiores. Aqui, por exemplo, se eu tenho essa matriz aí, ó, ela é uma matriz de ordem 3. Eu vou calcular um cofator de um elemento qualquer, tá bom? Eu quero que você pegue essa matriz e calcule para mim, professor, o cofator do elemento, professor, 2. Eu quero que você calcule para mim o cofator do elemento 2, professor. Eu quero o cofator desse cara aqui, ó. Ok? Então, como é que eu vou calcular o cofator desse elemento, que no caso que está na primeira linha e na segunda coluna? Como é que eu vou calcular o cofator? Olha só, estou calculando o cofator desse cara aqui, ó. Certinho? Eu quero calcular o cofator do elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. Como é que funciona o cofator? Você pega menos 1 elevado a I mais J, ou seja, esse I mais J é esse mesmo que está aqui, ó. Você somou 1 mais 2. E na hora de achar a matriz ali é que o pessoal diz que confunde. Gente, aqui não é primeira linha e segunda coluna, você tira a primeira linha, tira a segunda coluna. E a matriz resultante, ela vai ser formada apenas pelos elementos que não estão nem na primeira linha, nem
na segunda coluna. Ou seja, os elementos que vão sobrar quando eu tiro a primeira linha, quando eu tiro a segunda coluna, é o 3, o 4, o 2 e o 5. Entenderam? Vocês entenderam aí? Aí, professor, então agora é conta? É. Você vai fazer menos 1 elevado a 3 vezes o determinante daquela matriz lá que originou, que é uma matriz de ordem 2. Você fez o determinante dela, não fez, Gabriel? Vai ficar... Tá aqui a minha matriz. O cofator deu menos 7. Tem cuidado com o sinal. Por quê, professor? Se eu fizer a continha aqui, ó, o A12 vai ser menos 1 elevado a 3 vezes. Aí tem que achar o determinante. É esse vezes esse, que dá quanto, professor? O determinante dessa matriz, 3 vezes 5 dá 15, menos, abre o parêntese. 4 vezes 2 vai dar 8. O determinante vai dar 15 menos 8, que dá exatamente 7 positivo. O determinante dá 7 positivo. Então, o cofator vai ser o menos 1 elevado ao determinante desta matriz, que deu exatamente 7. Ou seja, o cofator dela, menos 1 elevado a 3 é menos 1, vezes o 7 positivo vai dar exatamente o menos 7. Deu certo? Você entendeu como foi que nós calculamos o cofator? O que é que nós estamos aprendendo? Ainda não demonstrei o teorema de Laplace. Eu estou orientando como é que nós fazemos para calcular o cofator de um número, professor. Agora já dá de eu explicar o teorema de Laplace para vocês. Se vocês entenderam o cofator, tá bom? Já tem como explicar o teorema de Laplace. Professor, eu não entendi cofator. Então coloque para mim aí o que foi que você não entendeu. Aqui ficou menos 1 elevado a 3 vezes o 7, que era o determinante. Deu exatamente menos 7. Como é que funciona o teorema de Laplace? Eu vou precisar saber calcular um cofator? Vai. O Laplace, ele diz para mim que para nós calcularmos o teorema de uma matriz de ordem maior ou igual a 2, eu posso usar o teorema dos cofatores. Agora, quando que é interessante, quando é que eu acho assim, professor, olha, nessa matriz aqui, eu sei que eu posso calcular por Sarros, nessa aqui eu sei que eu posso calcular por Laplace. Quando é que o senhor orienta eu usar o Laplace? Gente, o Laplace, eu gosto mais de usar o Laplace quando a minha matriz ela tem ordem maior do que 3, ou seja, tipo, uma matriz 4 por 4, por exemplo, aí eu gosto de usar o teorema de Laplace, principalmente se na minha matriz tiver linhas ou colunas onde apareça muitos zeros. Quanto mais zeros tiver em uma matriz, melhor, gente. Quanto mais zeros tiver em uma matriz, melhor para você usar o teorema de Laplace. Então, peraí, professor, como é que vai funcionar o determinante de uma matriz pelo teorema de Laplace? Ele disse que é só o determinante de uma matriz, é a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer, ou seja, tu vai escolher ou uma linha ou uma coluna. Quem escolhe é você, pelos seus respectivos cofatores. Espera aí, professor, traduz aí para mim. Se eu colocar um exemplo para você, olha o tamanho desta matriz aqui. Olha o tamanho desta matriz. Você acha que dava certo fazer os sarros aí? Dá, professor. Dá certo fazer os sarros, deixa eu ver. Se eu repetisse as duas últimas colunas, professor, não ia dar certo os sarros, não. Dá não, professor. Porque no caso eu teria que repetir basicamente eram as 3 primeiras colunas, de ordem 4. Esse tipo aqui é interessante que você já se utilizasse do teorema de Laplace. Ela é 4 por 4. E, professor, eu vou ter que fazer uma conta grande? Não. Sabe o que é que você vai fazer? Você vai escolher uma fila. O que é fila, professor? Qualquer linha ou qualquer coluna. Tem alguma técnica para me escolher a linha melhor, a coluna melhor? Tem. Procura uma linha ou uma coluna, aquela que tiver a maior quantidade de zeros. Professor, olha só. Pode ser linha ou pode ser coluna? Pode ser linha ou pode ser coluna. No nosso exemplo aqui, eu vou escolher a primeira linha. Tem um zero nela, professor. Professor, podia ser a primeira coluna, podia ser a segunda coluna, podia ser a quarta linha. Pode, gente, quem escolhe é você.
A única coisa que eu peço que vocês observem é, procure aquela linha que tiver a maior quantidade de zeros. Beleza? Então, vamos lá, professor. O que que ele disse? O que que o Laplace disse? O Laplace disse que o determinante dessa matriz é você pegar o elemento 1 vezes o cofator, professor, desse elemento. Esse elemento, professor, aqui, ó, ele é o meu elemento A11. Esse elemento aqui, professor, é o A12. Esse elemento é o A13 e esse elemento é o A14. Por quê, professor? A11, primeira linha, primeira coluna. Então, eu pego o elemento vezes o cofator do A11. Mais, professor, eu pego o outro elemento da linha vezes o cofator dele. Eu pego o outro elemento, que é menos 3. Deixa eu fechar aqui, rapidinho. Menos 3 vezes o cofator dele. E o último elemento, que é 0, vezes o cofator dele, que é o A14 aqui. O resultado desta conta vai ser o determinante daquela matriz. Vocês entenderam? Então, qual que é a sugestão? Você vai fazer o cálculo desses cofatores. Você vai fazer o cofator, esse, numa folha de rascunho separado. Como é que você vai calcular o A11? Como é que você vai calcular aquele A12? Ou seja, ali são os meus cofatores. Então, o Laplace diz que você escolhe qualquer linha ou qualquer coluna da tua matriz e para o cálculo do determinante, você pega cada um dos elementos dessa linha e multiplica pelo seu respectivo cofator. E, professor, mas vai dar uma conta grande? Vai. Por quê? Porque o determinante da matriz resultante vai ser uma matriz de ordem 3. E, professor, peraí, então faz devagar aí. Como é que eu vou achar o determinante dessa minha matriz? Você já entendeu como é que funciona aí o processo, não é? Você escolhe uma linha, fazer devagar, porque realmente é um pouquinho complicado de você entender de primeira. Então, qualquer detalhe você já vai lá no chat e coloca para mim, tá bom? Então, tá ali a primeira linha, professor. Aí o senhor pegou o primeiro elemento, tá aqui, professor. E o senhor multiplicou pelo cofator dele. O senhor pegou o segundo elemento da linha, tá aqui, o senhor multiplica pelo cofator dele. O senhor pega o terceiro elemento, tá aqui, professor, multiplica pelo cofator dele, pega o quarto elemento, multiplica pelo cofator dele. Então, a ideia é, vamos calcular esses cofatores, professor, separadamente. Professor, olha o tanto de matriz que deu aí. Por isso que eu quero que vocês peguem e façam a conta numa folha de rascunho. Calcula cada cofator separadamente. Eu vou voltar na próxima aula falando de cofator e a gente vai para outro processo resolutivo de determinante, tá bom? Então, professor, então vamos lá. Quem que é o seu A11 aqui, professor? Esse A11 aqui, ó. Esse A11, gente, é essa conta aqui, ó. É o cofator. É menos 1 elevado a 1 mais 1, que dá aquele 2, vezes o determinante da matriz que resulta quando eu excluo todos os elementos da primeira linha, todos os elementos da primeira coluna. Ou seja, quando eu vou calcular, professor, o senhor vai tirar primeira linha, está aqui, professor, primeira coluna, está aqui. Se o senhor tirar, olha o que é que sobra. Olha o que é que sobra aqui, ó. Se eu tirar a primeira linha e a primeira coluna, estou calculando ali o A, cofator A11. Tira a primeira linha, tira a primeira coluna. Aí vai sobrar aquela matriz resultante lá, ó, que você está visualizando. Prof, e essa matriz resultante, eu posso estar calculando ela, professor, pelos sarros? Pode. Vê se você entendeu aí, ó. Você vai pegar cada elemento vezes o cofator das suas respectivas, dos seus respectivos elementos. Então, ficou 1 vezes o cofator do A11, 2 vezes o cofator do A12, menos 3 vezes o cofator do A13 e o 0 vezes o cofator do
a 14. Espera aí, professor. Faz o cálculo para mim entender. Se você calcular o determinante desta matriz, professor, vai ficar menos 1 ao quadrado vezes o determinante desta matriz, vai dar 37. Professor, vai dar, professor, 2 vezes menos 1 ao cubo vezes o determinante desta matriz, que vai dar 48. E, professor, menos 1 elevado a 4 vezes o determinante desta matriz vai dar 30. Ou seja, caraca, mas é muita conta mesmo, professor? É muita conta mesmo. Fiz todo o processo, deu aquele 43. Quer ver a gente fazendo passo a passo? Deixa eu ver se vai dar tempo. Está aqui a minha mesma matriz. Só que eu vou fazendo com vocês agora. Eu queria fazer a apresentação inicial para ver se facilitava a sua compreensão. O que a gente faz de início? Escolhe uma linha. Está aqui, professor. Então, vamos lá. Eu já sei que pelo Laplace, o determinante desta matriz A é eu pegar o elemento 1 vezes o cofator dele. Ele está em que posição? Ele está na primeira linha e na primeira coluna. Mais, pega o segundo elemento, 2, vezes o cofator do 2. O 2, ele está na primeira linha e na segunda coluna. Mais, o outro elemento, professor, menos 3, vezes o menos 3 está na primeira linha e na terceira coluna, mais o 0, que está na primeira linha e na quarta coluna. Pronto. Esse aí é o teorema de Laplace. Esse aí é o teorema de Laplace. Agora, para você não se atrapalhar, o que eu vou pedir? Eu vou pedir que você calcule cada um dos cofatores separadamente. Então, a gente vai começar calculando o A11. Como é que calcula o A11? É menos 1, que já é da fórmula, elevado a 1 mais 1, que dá 2, vezes a matriz resultante. Que matriz é essa? Quem são os elementos desta matriz? São todos os elementos que não estão nem na primeira linha, nem na primeira coluna. Então, se você tirar a primeira linha, exclui, professor, a primeira linha, exclui a primeira coluna, sobra o quê? Professor, sobra o menos 2, o 1, o 5. Sobra o 1, o menos 1, o 2, sobra o 0, o 4 e o 1. Pronto. Agora nós vamos calcular o determinante dessa matriz. Quanto é que vai dar o determinante dessa matriz? Aí você pode fazer pelos sarros. Como é que vai funcionar, professor? Repete aqui, ó. Menos 2. Repete as duas colunas, né? Menos 2, 1, 0, 1, menos 1, 4. Vamos lá. Calcula lá a diagonal principal. Está aqui, professor. Vamos ver quanto é que vai dar o determinante dessa matriz aqui. Determinante dessa matriz vai dar 2, menos 2 vezes menos 1, dá 2 positivo. Paralela aqui, professor, 1 vezes 2 vezes 0 dá 0. A outra paralela, 5 vezes 1 vezes 4 dá exatamente 20. Menos abre o parêntese. Professor, diagonal secundária. 5 vezes menos 1 vezes 0 vai dar 0. 2, menos 2 vezes 2 vezes 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Vai dar menos 16. A última. Vai ser 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, professor. Então, o determinante dessa matriz vai ser 22 mais 16. Determinante dessa matriz vai dar exatamente 38. Então, qual que vai ser o valor do cofator? Qual que vai ser o valor desse cofator? Professor, o cofator
a 11 aqui, vai ser menos 1 elevado a 2, que dá 1 positivo, vezes o determinante desta matriz, que deu 38. Tá aqui, professor. Achei o primeiro cofator. Achei esse aqui, professor. Então, vai ficar 1 vezes o 38. Agora, você vai fazer o quê? Você vai calcular o A12, você vai calcular o A13, você vai calcular o A14 do mesmo jeito. E, professor, mas é muito grande. É, gente. É por isso que quando a pessoa pega, professor, cai matrizes no Enem? Cai o básico, gente. Cai o básico. Você já pensou você fazer um cálculo de um determinante desse no Enem? Qual que é a competência e habilidade que ele quer de você? Gente, trabalho, saber se eu não vou errar as contas, não é verdade? Seria só isso. Então fica tranquilo. Eu estou apresentando o determinante para vocês como um todo, porque é um conteúdo letivo da segunda série, mas não vai te preocupar muito com ele, não. Lembra só do Sarros e do Kramer, que eu ainda vou apresentar para vocês, que são os dois que vocês vão precisar para outros assuntos. Meus queridos, minhas queridas, a gente vai finalizando mais uma oficina de matemática, desejando a todos aquele bom dia. Fica com Deus, estou te aguardando na próxima semana. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.